E agora a gente vai falar de licenciamento ambiental porque recentemente a Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória, da MP 130825, que cria a licença ambiental especial, a LAI, que é, olha aí, para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal, como os da pecuária extensiva, porque existe essa menção ali no texto. Para entender como o instrumento pode refletir no agronegócio e compreender as possíveis mudanças, nós vamos conversar com a Juliana Preto, que é especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada pela disponibilidade, Juliana, por topar falar aqui com a gente. Eu queria começar, por gentileza, te pedindo, então, uma explicação básica da diferença, então, entre o licenciamento ambiental que já existia, mas que ainda não era lei, mas o licenciamento ambiental, o que a lei propõe e por que essa lei foi criada. São três coisas diferentes que se complementam. Queria que você posicionasse a gente para a gente partir dos conceitos e aí falar um pouquinho mais sobre a ligação com o agro em si. Olá, Mariana. Olá, ouvintes. Muito obrigada por esse convite, Então, vamos lá, Em primeiro lugar, a LAI, ela é importante destacar, que a LAI, ela é uma das modalidades de licenciamento previstas na nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que foi publicada no último mês de agosto e que foi recentemente promulgada novamente após a derrubada de grande parte aí dos vetos que haviam sido impostos pelo presidente da República. E a LAI, como você bem disse, ela é voltada aos empreendimentos considerados estratégicos por um conselho de governo que vão periodicamente propor quais são aqueles empreendimentos e atividades em que se aplicará a LAI e que, portanto, terão prioridade de análise pelo respectivo órgão licenciador, e, portanto, uma análise mais célere. Em relação, a gente ainda não tem a primeira relação daquelas atividades e empreendimentos que são considerados estratégicos, mas em relação à pecuária extensiva, que você mencionou, o que a gente já pode dizer é que a nova Lei Geral de Licenciamento prevê que ela é considerada isenta de licenciamento ambiental, Então, desde que atendidos alguns requisitos. Então, a pecuária extensiva ela está dentre aquelas atividades agropecuárias que a nova Lei Geral de Licenciamento prevê como isentas de licenciamento, Então, ainda não se tem uma aplicabilidade da LAI especificamente para essa atividade, pela previsão da lei em relação à isenção, assim como outras atividades voltadas ao agro. Interessante. Então, vamos partir desse princípio e falar o porquê que o agro, então, é isento, o que aconteceu no meio do caminho, para a gente explicar aqui para o pessoal, por que esse ano falou-se tanto de licenciamento ambiental olhando para as atividades agropecuárias, até porque esse ponto que você coloca, me chamou a atenção de falar-se sobre a pecuária extensiva, e aí você coloca, então, exatamente que está isenta do licenciamento, mas também fico me perguntando, existe muito um lugar ali do governo federal de incentivar a pecuária intensiva como algo estratégico. Aí eu me pergunto, quem que define o que é estratégico? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão, olhando mais para o agro em si, mas também esse segundo ponto, quem que vai definir o que é estratégico ou não, dentro do governo federal, Sim. Vamos lá, São duas questões. Em primeiro lugar, em relação a realmente a pecuária extensiva, intensiva, e aos reflexos de um modo geral para o agro da nova Lei Geral de Licenciamento, Ela tem muitos reflexos na medida que a lei traz previsões tanto de isenções quanto de simplificações de licenciamento para diversas atividades do agro. Ela traz previsão de isenção, então, para cultivo de espécies de interesses agrícolas, tanto temporárias, semiperenes, perenes, traz previsão de isenção para pecuária extensiva e semi-intensiva e também para pecuária intensiva de pequeno porte, e o porte vai ser definido conforme o órgão licenciador competente, Em relação à pecuária intensiva de médio porte, ela poderá ser licenciada de forma simplificada, por meio da LAC, a Licença de Adesão e Compromisso. Então, há uma necessidade de licenciamento, mas de modo simplificado. Então, assim, mas é importante dizer, em relação a essas isenções, que elas dependem da comprovação de que aquele imóvel rural está regular ou em processo de regularização.
né, sendo considerado, então, regular aqueles imóveis rurais com o seu CAR já homologado, né, e, portanto, sem déficit de reserva legal e de APP, e considerados em regularização aqueles imóveis inscritos no CAR, mas ainda que o CAR ainda não tenha sido homologado, né, assim como aqueles imóveis que aderiram ao PRA ou que firmaram um termo de compromisso com o órgão competente ali para a regularização da sua reserva legal e da sua área de preservação permanente, né. Um outro ponto que é muito importante de se falar, né, especialmente nesse ano em que a gente fala tanto dos licenciamentos, né, das atividades do agro, é que essas isenções, elas não dispensam outros tipos de autorização. Então, elas não dispensam, por exemplo, autorização para supressão vegetal, né, de vegetação nativa, se houver, não dispensam a necessidade de outorga para uso, né, para captações de água, se houver naquele imóvel, né, e nem dispensam outros tipos de autorização previstas em legislação específica, né. Então, a isenção prevista na lei é de licenciamento ambiental, né, e não uma flexibilização geral em termos de outros tipos de autorização, né. Os imóveis continuam sujeitos ali a fiscalizações, né, sanções, mas tem essa amplitude relacionada ao licenciamento que em muitos estados até já era desta forma, né, mas a lei nova vem, então, amplificar essas hipóteses aqui de isenção voltadas ao agronegócio, né, que é ali um dos setores, então, que houve essa previsão, né, de isenção. Em relação aos empreendimentos considerados estratégicos, eles são mais voltados a questões de infraestrutura, saneamento, energia, e serão definidos por uma Câmara, né, vinculada a um Conselho de Governo, que foi já, cujos membros, né, foram previstos ali num decreto federal, que vão, então, periodicamente, de forma bianual, propor quais empreendimentos e atividades serão considerados estratégicos e, portanto, terão uma priorização de análise, né? O rito do licenciamento, digamos assim, os requisitos para o licenciamento, a necessidade de apresentação de estudos ambientais, de audiência pública, a possibilidade de pedidos de complementação pelos órgãos licenciadores, tudo isso se mantém, como já é hoje no licenciamento, mas os licenciamentos das atividades consideradas estratégicos terão um rito mais célere, portanto, um prazo menor de análise, né? Não foram suprimidas fases ou requisitos, mas sim determinados prazos específicos para que haja uma priorização, né? Uma celeridade maior na análise por serem considerados estratégicos. Então, a medida provisória, né, que atualmente é um projeto de lei de conversão e que aguarda a sanção presidencial, que traz, né, toda essa previsão de licença ambiental especial, então ela aguarda a sanção, né, e a partir disso é que serão, então, montados, né, essas primeiras listas de empreendimentos considerados estratégicos, né, para que sejam efetivamente implementada a lei. Hoje, do jeito como está, a gente está falando de final de ano, então muitas coisas também vão, né, murchando para depois ganharem tração de novo mais no começo do ano. Do jeito que está hoje, toda essa discussão, o que você, como especialista em direito ambiental, aconselharia o agro a ficar de olho, quando a gente está falando de licenciamento ambiental em geral, incluindo então esses dois dispositivos que você trouxe, né? Tem a LAC, que a gente já conversou aqui no Hora H do Agro, inclusive, sobre isso também, e agora a LAI, né? Então, o que você sugeriria, qual que é a sua avaliação no sentido de, olha, o agro ele precisa ficar de olho nesses pontos aqui, inclusive essas obras logísticas, porque a gente está falando do escoamento das safras, enfim, né? Escoamento dos produtos em geral. Isso, até bom ponto, Mariana, porque realmente essas obras logísticas, né, que são necessárias, né, fundamentais assim, para a atividade do agro geral, elas podem sim, né, e provavelmente serão consideradas empreendimentos estratégicos, né. Então, a própria medida provisória, ela já traz ali, né, desde logo, apesar de ainda não ter essa primeira relação que eu mencionei, vinda, né, do Conselho de Governo, a própria redação atual do PL, ela já traz ali que obras relacionadas à reconstrução e repavimentação de estradas, né, rodovias pré-existentes, que sejam consideradas estratégicas, né, que interliguem unidades da federação, enfim, serão, né, vinculadas, então, ao licenciamento por meio de lei. E a gente sabe que isso impacta no agronegócio, né, não é a atividade de pecuária, como a gente estava falando, mas são, enfim, rodovias, enfim, muitas vezes importantes, estratégicas para o agro, né. Então, é importante que o agro acompanhe
tanto a entrada em vigor da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né, que entrará em vigor em fevereiro, quanto a entrada em vigor da lei específica relacionada à LAI, né, quanto à futura implementação, né, e também a modificação das leis estaduais para se adaptarem às novas determinações da Lei Geral de Licenciamento. Então, a partir da efetiva entrada em vigor da lei, é esperado que os estados e municípios adaptem, né, as suas políticas, as suas normas internas para se adaptar, então, ao previsto nessa nova lei. Então, é importante esse acompanhamento da entrada em vigor da lei, dos ajustes que serão feitos na legislação estadual e municipal, né? Assim como acompanhe também, né, eventuais judicializações, né, que poderão ocorrer em relação à constitucionalidade da lei, né, para sempre acompanhar a sua real eficácia, né, no mundo jurídico aqui, a sua aplicabilidade prática. Sim, a gente ouve muito sobre judicialização em vários setores, né? Quando a gente fala de agro, claro, de Brasil, mas de agro tem várias pontas também que existe esse receio de se encerrar em judicialização. E aí eu queria terminar te perguntando isso, assim, até porque essa semana saiu ali que um grupo de procuradores, de promotores, apontou que a lei do licenciamento ambiental como está hoje viola 13 artigos da Constituição. Eu queria entender um pouco assim, o que isso significa quando a gente está falando de membros do Ministério Público falando que isso, né, que uma lei vai contra a própria Constituição. Então, assim, qual é o tamanho desse buraco, eu queria entender, sabe? E o quanto que a gente pode entender que a lei não nasce morta, mas assim, ela já nasce enfraquecida porque tem pontos que não estão claros. Como que você acredita que a gente esteja começando 2026 com o licenciamento ambiental? Tá tudo tintim por tintim? Eu sei que você falou da questão dos estados, municípios, né? Mas assim, está robusto ou a gente está falando de um licenciamento ambiental, de uma nova legislação que já nasce com problemas, visto aí o que esses representantes do Ministério Público do Meio Ambiente estão fazendo? Mariana, essa questão de diferentes interpretações, né, em relação a se a lei viola ou não dispositivos constitucionais, é algo que é bastante delicado e gera muita insegurança jurídica, né? Então, assim, sendo bem objetiva, isso que tu comentaste significa na prática que haverá judicialização, né, e questionamento da constitucionalidade dessa lei perante o STF, né, e isso significa, né, sendo muito franca, como a gente já conhece, como já aconteceu, por exemplo, com o Código Florestal, isso significa um longo processo, né, uma longa batalha judicial que, infelizmente, né, acarreta insegurança jurídica, que era algo que a lei buscava justamente evitar e trazer maior uniformização para a aplicação do licenciamento no âmbito do país, né? Então, a partir da judicialização e do questionamento dessa lei perante o Supremo, o que a tendência é que nós vejamos uma certa insegurança, né, de alguns estados e municípios em efetivamente fazer essa adaptação das suas próprias normas, né, das suas próprias legislação para que não contrariem a legislação federal, né? Enquanto houver essa discussão judicial e uma possibilidade de, né, não ter eficácia futura à lei, também insegurança dos órgãos licenciadores em como orientar a sociedade, como orientar os empreendedores a respeito da aplicação da lei, e uma insegurança nos próprios órgãos fiscalizadores em sob que base normativa, né, basear uma fiscalização, né? Então, realmente, é algo que o que se objetivava com a lei era trazer maior uniformidade em relação ao licenciamento, para que o que hoje a gente tem, né, que é estados e municípios licenciando sem uma diretriz da União, né, o que se trazia então era buscar maior segurança, mas o que a gente vê na prática, diante das diferentes interpretações, é que a judicialização acaba trazendo uma insegurança jurídica, né? Da mesma forma, há uma certa expectativa de que também empreendedores, produtores também judicializem no sentido de ver efetivada, né, ver aplicada essa legislação, enquanto vigente, né, às suas atividades.
Então, não se pode falar, né, em uma efetiva segurança acerca da aplicação da lei por conta dessa sinalização já bastante expressa, né, de muitos movimentos, entidades, enfim, no sentido de que pretendem, de fato, judicializar. Então, infelizmente, a gente tem esse cenário que acarreta uma insegurança jurídica, mas, né, o cenário atual é que a lei está promulgada, né, ela prevê ali a sua entrada em vigor, então, dos licenciamentos a partir de fevereiro. Então, para o produtor rural aqui, né, que está nos assistindo, quando a gente fala, então, dessas camadas de licenciamento ambiental municipal, estadual, federal, que prestação de serviço que a gente pode, né, que serviço que a gente pode prestar agora para o produtor, para aconselhá-lo, então, a partir de onde, né? Ele tem que licenciar, ele precisa de um licenciamento. Ele tem alguma atividade que está passível ou ele pelo menos precisa entender se a atividade dele necessita de licenciamento ambiental ou não. Onde que ele vai procurar essas informações? Eu queria que você pudesse nos ajudar nesse sentido também. É primeiro no município, é no estado, é na esfera federal? Onde, né, nessas discussões, no meio de uma legislação que ainda vai entrar em vigor, né, para o produtor começar 2026 pensando no licenciamento ambiental, que canais que ele acessa? Como que a gente pode ajudá-lo a entender esses caminhos entre as três esferas? O que nós temos hoje é uma estrutura em que os estados definem as tipologias de licenciamento ambiental, incluindo as tipologias de todas as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, inclusive aquelas que são consideradas de impacto local e, portanto, licenciadas pelos municípios. Então, o primeiro passo é realmente acompanhar essa legislação dos estados, ela, a partir, né, da edição, então, da nova lei, ela, em tese, deveria ser alterada para se adaptar à nova lei. Então, aqueles estados que possuem ali, né, uma pecuária semi-intensiva ou pecuária extensiva como licenciada, deveriam adaptar a sua legislação para, né, excluir essa atividade, então, da sua lista. E, de qualquer forma, a gente tem, né, uma estrutura legislativa em que, automaticamente, a partir, né, do advento de uma lei federal, todas aquelas normas infralegais, estaduais, municipais, que contrariarem essa norma federal, automaticamente são consideradas, né, inaplicáveis, né? Então, o que se tem que buscar é avaliar são essas alterações, tanto as alterações normativas, quanto o posicionamento externado por aquele órgão ambiental do seu estado, né, que é quem primeiro tem essa listagem, essa tipologia, e quem na prática, na ponta ali, vai realmente aplicar ou não aquela legislação, né? E também, consequentemente, no próprio município, né, que muitos têm também as suas legislações próprias e também têm que adaptar aquela legislação federal. Então, para o produtor, né, se ele tem hoje ou não licenciamento, enfim, é importante que ele acompanhe essas alterações legislativas e busque orientação, né, em primeiro lugar com o órgão ambiental estadual, né, e depois também com o órgão municipal para ver a forma como aquele órgão licenciador está enxergando e vai efetivamente já, né, começar a aplicação. Em tese, em fevereiro a lei entra em vigor e o órgão tem toda a sua, ao seu dispor, digamos assim, a autonomia para aplicá-la, né? Até porque, ainda que haja judicialização, não há uma expectativa de que seja tão rápido assim uma perda de eficácia ali dessa normativa, né? Sim. Então, o produtor pode, né, buscar fazer valer aqui, então, a lei que estiver vigente, né?